Fala pessoal, tudo bem com vocês? Olha o Corinthians no mercado on fire. Depois de Memphis Depay, agora o Timão acerta com André Carrijo, atacante da seleção peruana e que estava na Arábia Saudita. Eu vou te contar detalhes. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos. E é isso, hein, Corinthians? Mais um. O Corinthians, simplesmente depois do fechamento da janela de transferências, resolveu trabalhar. Porque, como a gente já vinha falado aqui nos últimos vídeos, né, jogadores que se desvinculassem das suas equipes até o dia 2 de setembro, eles estariam livres no mercado e com a rescisão dentro da janela. Portanto, poderiam negociar com outras equipes. O Corinthians buscava esses jogadores. Depois do fechamento da janela, em que você tem que fazer as coisas meio correndo, saber quais jogadores estão, enfim, né, encerrando o ciclo, o contrato e tudo mais, e muitas vezes até tem que despender um valor para negociar com o clube. Pois bem, jogadores liberados, eles estão aptos a negociar. Assim, desta feita, o Corinthians negociou com o Memphis Depay, que estava livre no mercado desde que saiu do Atlético de Madrid. E agora, André Carrijo. André Carrijo, meia atacante, ou atacante, né? Eu já vou falar um pouco mais sobre a característica dele para vocês entenderem onde ele pode jogar e qual jogador o Corinthians está contratando. Mas é um homem de frente, que tem mais de 100 jogos pela seleção peruana, marcou o primeiro gol da seleção peruana em Copas do Mundo depois de 36 anos contra a Austrália na Copa do Mundo da Rússia, quando a seleção se classifica, né, para jogar, fica na primeira fase, né, ele marca só um golzinho e tal, mas o Carrillo foi o cara que fez o gol numa assistência do Paulo Guerreiro, né, numa jogada pela esquerda. O André Carrillo, ele estava livre no mercado, porque ele conseguiu a rescisão até o dia 2 com o Al-Qadisiah, que é um time da Arábia Saudita que pouca gente conhece, mas que, na verdade, subiu de divisão, né, da segunda para a primeira nessa temporada, lá no Sauditão, onde tem Neymar, Benzema, Cristiano Ronaldo, essa turma toda, Roberto Firmino, toda essa galera. O Al-Qadisiah agora está disputando a primeira divisão. Ele subiu com o time e eles estão dispostos aí a fazer altíssimos investimentos. Ele já tem 33 anos, então uma idade um pouquinho mais avançada do que o Memphis Depay, por exemplo, que chega com 30 anos, o que eu considero no auge, faz uma diferença, sim, 2, 3 anos nessa faixa etária, embora 33 anos acho que seja um jogador que ainda possa performar e muito. Ele assina contrato até o fim do ano que vem, ou seja, diferentemente do Depay, né, que fica 2 anos e alguma coisa, o André Carrillo fica só mais uma temporada, mas dependendo de bônus, metas atingidas, ele pode até ter uma extensão de contrato. O fato é que nesse finalzinho de 2024, mais a temporada seguinte, ele fechou com o Corinthians, vem de um lugar onde ele ganhava um alto salário, mas, repito, ele não vem trocando o futebol da Arábia Saudita pelo futebol do Corinthians. Ele já tinha rescindido, ele estava livre no mercado e isso facilita dentro da negociação. Ele vai ganhar pouco? Não, claro que não. Ele ganhava mais do que, enfim, vai receber no Corinthians? Provavelmente. A gente está falando de os salários da Arábia Saudita na casa de, muitas vezes, 4, 5, 6 milhões de reais por mês. O Roberto Firmino ganha 10 milhões de reais por mês. E o Corinthians deve pagar um salário aí perto na casa dos 2 milhões. Está pagando 3,5 para o Depay, deve pagar um salário de 2 milhões para o André Carrijo. A gente fica normalizando esses valores altos, mas eu já conversei com vocês sobre isso, de que o futebol ele inflacionou. Ele realmente está muito caro, essa bolha vai estourar em algum momento, não só para o Corinthians, mas para todo mundo, porque se você não paga esse valor, outro clube paga. E a gente tem aqui vários jogadores no futebol brasileiro de um nível muito inferior, ganhando 1 milhão de reais por mês. Os altos salários, né, os jogadores que recebem 2 milhões estão aí. Gabigol, Dudu, Yuri Alberto, Bruno Henrique, estão nessa faixa aí, Arrascaeta. Arrascaeta acho que um pouco menos, mas, cara, é perto de 2 milhões. Coronado. Então, assim, infelizmente, a gente está tratando de altíssimos salários para jogadores que talvez não correspondam a tanto, mas o futebol está dessa maneira. E ainda mais quando você compete com outros mercados, como a Europa, como a Arábia Saudita, como o futebol dos Estados Unidos, como o leste europeu. Os caras pagam muito, então não tem muito o que fazer, né? O André Carrijo, ele é um jogador que estava, como eu disse, na Arábia Saudita, e antes do Al-Qadisiah, ele estava no Al-Hilal e foi comandado por Ramon Dias, vejam só. Ele teve algumas temporadas no Al-Hilal sob comando do Ramon.
Ramon conhecia muito bem esse jogador e indicou, né? Então é um pedido de Ramon Dias, ele foi determinante no processo, porque o Carrijo tinha outras propostas, né? Obviamente, são jogadores que têm concorrência, ele é um cara muito, digamos assim, ainda num auge físico interessante, né? Até pelo que já fez na seleção peruana, e poderia jogar em outros mercados, mas o Corinthians conseguiu acertar com esse jogador. Ele tem uma carreira que ele surge no Aliança Lima, né, lá do Peru. Depois, ele surge muito bem, muito cedo e tal, vai para Portugal, onde ele joga no Sporting, joga no Benfica. Depois passa pelo o Watford, da Inglaterra. E aí ele vai para o Al Hilal e Al Qadisiá. Então ele tem passagens, obviamente, pelo Aliança Lima, dentro do seu país. Futebol português, Premier League e agora Arábia Saudita. André Carrijo, 33 anos, ele sempre foi um ponta de velocidade, força física e agilidade. Sempre foi um ponteiro, mais pelo lado direito, embora seja destro, ele joga pelos dois lados do campo, né? Mas mais pelo lado direito, dá para alternar. Mas normalmente pelo lado direito, e nos últimos tempos ele foi caindo um pouco para dentro, foi jogando um pouco mais no interior direito, ali, um pouco mais meia direita, no sentido de ou meia ponta, né, como os técnicos chamam hoje, né, que é o ponta que cai por dentro, ou o cara que dentro de um sistema tático, né, ele cai por dentro, caindo pelos lados, né, enfim, porque tem característica tanto para fazer linha de fundo quanto para combinar jogadas de uma forma mais associativa por dentro. Então ele é um jogador versátil. Eu já estou imaginando, aqui, ó, Thales Magno pela esquerda, André Carrijo pela direita e Memphis Depay centralizado. E Rodrigo Garro atrás armando esse jogo. Meu Deus do céu, entrega as taças. É aquela frase clássica que o Corinthians conseguiu, com esses dois jogadores especialmente, três, né, se a gente colocar o Thales Magno, modificar completamente o ataque do time. O Corinthians tem uma ideia aí de negociar o Yuri Alberto pelo alto salário que ele recebe e provavelmente porque vai perder espaço, e aí fica difícil você bancar um salário como o do Yuri no banco de reservas, e ele tem mercado até por ter só 22 anos, então talvez o Corinthians consiga fazer essa composição de mercado para ter o André Carrijo como titular junto do Thales Magno e do Memphis Depay. Seria um ataque valioso, de muito dinheiro, mas o Corinthians está apostando alto de que com essas contratações consiga daqui a pouco até um título nessa temporada, escapar do rebaixamento com certeza, ou projetar uma próxima temporada com um nível de competitividade muito superior ao que vinha sendo, para que o Corinthians consiga, nessas contratações, bater de frente com o Botafogo, com o Palmeiras, com o Flamengo na próxima temporada. Cara, eu acho que assim, o time modifica bastante. A gente tratava o Corinthians como um time modesto, com algumas limitações, que ainda tem muito a corrigir, especialmente nas laterais, tem uma questão de defesa que a gente pode repensar, o meio de campo ali tem um ou outro ajuste, mas a gente tem uma espinha dorsal hoje já muito interessante. Estamos falando de um goleiro espetacular, que é o Hugo Souza, um zagueiro André Ramalho, que chegou dono da posição, um volante como o Alex Santana, que chegou também muito afirmado, né? Lesionou, mas vai voltar daqui a um mês, aí deve estar voltando a jogar pelo Corinthians, e um ataque que se consolida com o Thales Magno, especialmente, e que agora, pelo amor de Deus, com o Memphis Depay e o André Carrijo, a gente está falando de um outro nível de ataque. Já falei para vocês, gol custa caro, precisava investir, o Corinthians investiu. Investiu e trouxe reposições espetaculares, o que dizer? A gente tinha uma perspectiva aí de um atacante aqui, outro ali, um cara que beleza e tal. Eu não imaginava, honestamente, que o Corinthians pudesse contratar o Depay, conseguiu, e o André Carrijo veio dentro de uma novidade que ninguém imaginava, ninguém apurava essa situação, até realmente haver o fechamento, né, por indicação do Ramon Dias, um cara que estava lá na Arábia Saudita, mas estava livre no mercado, e esse sim, ele tem força física, ele tem velocidade, ele está mais maduro, né, então ele não tem tanta explosão assim, mas ele ainda assim busca o fundo, busca jogadas combinadas, está bem mais protagonista do jogo. Eu quero dizer que ele não é mais apenas um ponteirinho lá pelo lado direito, né, que fica esperando bola para tentar a profundidade. Não, ele é um cara que já participa do jogo internamente e tem muito boa finalização, um cara muito, muito presente na área. Olha,
é mais uma belíssima contratação, diante das circunstâncias, especialmente, né, com janela fechada, você garimpar jogador livre no mercado, que tem as características do que você precisa, e ainda conseguir negociar com um jogador que tem mercado na Europa e em outros mercados, que golaço. Que golaço da diretoria do Corinthians, a gente critica muito, a gente bate muito nessa diretoria. É uma diretoria que cometeu muitos erros desde o começo da gestão, mas, inegavelmente, as contratações, especialmente depois da chegada do Fabinho, né? Eu acho que o Augusto ele peca em alguns momentos, quando ele deixa a chave do vestiário e às vezes do clube na mão do Fabinho Soldado, porque essa é a impressão que passa, mas é inegável que ele acertou em várias contratações. E essas contratações só aconteceram por conta da chegada do Fabinho. Enquanto estavam aqui Augusto Melo e Rubão comandando o futebol, a gente viu o tanto de atrapalhada que aconteceu. Quando ele designa, quando ele delega para um executivo de mercado, cara que conhece, que veio do Flamengo, um grande clube, que conheceu muitos jogadores lá, inclusive, e esse cara consegue, liderando e capitaneando as contratações, a gente vê o que acontece. Ele não vai acertar sempre, provavelmente vai ter cometido alguns erros, né, de algum jogador que vai dar certo ou não, mas é preciso dizer que Fabinho Soldado montou um time para Ramon Dias. Bom, são 19 contratações, né, gente? É muita coisa, algumas até antes do Fabinho e outras depois do Fabinho Soldado. Mas o Corinthians contratou 19 jogadores. A gente falava sobre isso ano passado, né? Uma cirurgia, uma revolução que o elenco sofreu, como talvez nunca na história, né? Ídolos eternos saíram, houve uma reformulação completa e isso demanda tempo, ainda mais porque o Ramon Dias demorou para chegar, o técnico era o Antônio Oliveira, que eu até acho que é um técnico com bom potencial de gestão de grupo, de processos, mas que não teve tempo, né? E o resultado dele não aparecia, não tinha muito o que você fazer naquele momento, ele também não tinha esses reforços que o Ramon está recebendo. Mas a comissão técnica do Ramon é de um outro nível, de outra experiência, um cara super rodado, então está disposto a lidar com um elenco dessa magnitude. Por isso que eu levo fé de que o Corinthians, a partir de agora, ele vai resolver um problema endêmico, um problema que era escancarado. Todo mundo via. O Corinthians jogava bem, o Corinthians tinha uma estrutura tática, o Corinthians conseguiu definir algumas individualidades importantes, mas faltava a definição, faltava o cara que fizesse gols. O Corinthians não contratou um, mas contratou 2. E aí, o que vocês acham? Estão empolgados? Rapaz, olha, Carrijo, Thales, Depay, Garro, Alex Santana daqui a pouco, Hugo Souza, André Ramalho. Comenta aqui o que vocês estão achando dessa janela do Timão. Depois da janela fechada, o Corinthians achou uma ventarola, uma frestinha lá e segue no mercado. Que loucura. Inscreva-se no canal, eu volto na próxima ou a qualquer momento. Vai que o Corinthians contrata mais alguém.